Bom dia a todas, bom dia a todos. Há alguns meses atrás, eu propus à FEBRAF e me disponibilizei para isso, fazer uma palestra sobre a importância da certificação. A filatelia, ela move valores importantes, tem peças de significativa relevância, valor, importância. Infelizmente, existem falsificações, e não apenas falsificações, há outras razões que justificam certificar alguma peça. E é por essa razão que a certificação tem importância. Mas é importante também saber em que circunstâncias isso é necessário e em que circunstâncias não é. E também entender o que é uma certificação. A certificação é a opinião de alguém que, em tese, conhece sobre o assunto, sobre a autenticidade, o estado, a qualidade ou a descrição da peça que está sendo analisada. Normalmente quem faz isso são pessoas que profissionalmente trabalham com isso, porque acabam sendo aquelas que têm uma visão mais geral da filatelia. Em cada capítulo da filatelia haverão pessoas que conhecem provavelmente mais do que eu. Mas eu faço isso porque, de uma forma geral, na filatelia brasileira, com pontuais exceções, eu tenho, acumulei, ao fim de 50 anos, algum nível de conhecimento. O certificado, ele é uma opinião. Pode passar a imagem 1? Eu vou fazer uma apresentação. Esse aqui, como vocês podem ver, segundo a tradição cristã e a iconografia católica, é Deus. Ele integra a Santíssima Trindade e ele tem o dom da infalibilidade. Imagem 2. Esse é o Filho de Deus. Ele também integra a Santíssima Trindade e também tem o dom da infalibilidade. Esse, reza a lenda, que também é filho de Deus. Mas deve ser filho bastardo, porque não integra a Santíssima Trindade e não tem o dom da infalibilidade. Infelizmente para vocês, o primeiro e o segundo não certificam selos. Quem certifica é esse cara aqui. E o outro filho de Deus que está ali atrás, Peter Mayer. E nós não temos o dom da infalibilidade. Nós erramos. Eu erro por desconhecimento, eu erro por desatenção e eu erro por arrogância. Portanto, um certificado não é um decreto divino. É uma opinião de um ser humano suscetível a erros. O que eu e o Peter, seguramente, nos esforçamos todos os dias é para errar o mínimo possível. Mas a gente erra. Eu vou relatar erros bizarros. Um dia eu recebo, numa sexta-feira à tarde, pelo correio, um olho de boi, que a pessoa, cara, certifica para mim, me entrega amanhã no leilão do Neumann em São Paulo, porque eu preciso do celular. Eu estou com dúvida no papel. O selo chegou às 5 da tarde, eu olhei, vi o papel, descrevi o papel, levei o selo e entreguei. O papel é tal. Ele pediu para entregar para uma outra pessoa, sim, mas o selo é falso. Eu olhei, o selo é falso. Na pressa, eu olhei a espessura do papel, descrevi o papel como, não me lembro agora se espesso ou fino e tal, e eu não olhei à frente, a burilagem do selo, que obviamente era uma falsificação, não era nem uma falsificação boa. Então isso é o erro de desatenção, aquele erro que a gente faz na pressa, na pressão de fazer. Há o erro de ignorância, o erro de achar uma coisa e, às vezes, anos depois, surgir a informação de que, olha, está errado. Não é isso. E há o erro da arrogância, que é o seguinte, não, isso aqui é assim porque eu já certifiquei 30 ou 40 iguais, é assim, e a rigor tinha um detalhe que, na arrogância, eu conheço isso, eu já fiz e que não foi visto, não foi percebido. Isso também acontece. Portanto, assim, não é um decreto divino, é suscetível a erros e eu tento errar o mínimo possível. E um certificado meu de 2025 tendencialmente é melhor que um certificado de 2015. Porque nesse período eu já certifiquei cerca de 8.600 itens, a gente vê muita coisa e vai inclusive mudando parâmetros. Coisas que a gente achava que funcionavam principalmente na história postal, que funcionavam de uma determinada forma, na verdade a gente acaba concluindo pela observação de um volume de material maior, que não é bem assim. Eu vou dar um exemplo.
rapidamente. Durante muito tempo eu usei como critério que as cartas entre São Paulo e Rio, São Paulo, Amparo, Sorocaba, Campinas e o Rio de Janeiro, que tivesse um porte de 120 réis, se não tivesse anotação por Santos ou por vapor, eram cartas por via terrestre, terceiro porte terrestre. Se tivessem por Santos, por vapor, seria primeiro porte marítimo. A observação de algumas centenas de cartas desmontou essa convicção. A partir dos anos 60, 1860 a 61, a regra é que fosse tudo por via marítima, independente de estar escrito. Foi a observação que me fez mudar esse parâmetro. E eu corrigi vários certificados que eu já tinha feito com o parâmetro anterior. Então, essas coisas, elas fazem parte. Portanto, assim, a certificação tem que ser entendida como uma opinião avalizada, uma opinião que reflete um acúmulo de conhecimento, mas que não necessariamente esgota o assunto, não necessariamente estará correta em tudo e não necessariamente estará, inclusive, correta. É suscetível a erros. Eu tenho 8.600 certificados, tenho mapeados por mim talvez uns 40 erros de erro mesmo. Não estou falando de desatenção, às vezes vai com a data 2035 e nós estamos em 2025, isso aí também acontece. E provavelmente deve ter alguns outros que eu não percebi. Então, isso faz parte. Em que circunstâncias é comum as pessoas me pedirem, tem uma série, eu tenho uma série de 5 selos da Amazônia, você pode fazer um certificado para tudo? Em alguns casos posso. Coloca a próxima imagem. Em alguns casos eu posso. Isto são provas litografadas. Eu fiz um certificado só. Porque elas são todas iguais. Elas não têm goma, elas não têm dentição, elas são todas homogêneas. Eu posso, numa descrição, eu posso certificá-las todas porque não tem diferenças entre elas, não tem características específicas. Então, num caso como esse, dá para fazer um certificado englobando toda uma série. Imagem seguinte. Neste caso não dá. E já me pediram. Você pode fazer um certificado da série toda? Não, não posso. Porque o selo é um papel que danifica. O selo tem goma, um tem charneira, o outro não tem. Um tem oxidação, o outro não. Um tem um dente curto, o outro não tem. É necessária uma descrição circunstanciada para cada um. Portanto, em alguns casos dá para fazer um certificado coletivo, em outros casos não dá, porque vai prejudicar a descrição. Isso é um elemento importante. Quando é que é necessário pedir certificado? Isso também é algo que, porque às vezes me chegam pedidos assim de selos que não... O cara tem um selo de Petrópolis filigrana Casa Mais. É um selo bom, é um selo bom. Precisa certificado? Não. Não há falsos. Põe na benzina, a filigrana está lá, é visível, não existe falsificação. Não é necessário. Não é necessário gastar R$150 para fazer isso. Né? Agora, se a pessoa tem um correinho vermelho, é necessário. Eu tenho aqui 2 selos, um é original, o outro é falso. E a diferença entre o original e o falso é visível em pequenos detalhes. Por exemplo, a distância que vai deste traço para a letra 7, que aqui é maior, ali é menor, e a serifa do 1, que aqui é na horizontal e ali é virada para baixo. Esse selo tem muita falsificação. Tem várias falsificações. Esse selo precisa de certificado. Ele é mais raro do que parece, porque a quantidade de selos que circulam é maior do que aqueles que efetivamente são selos originais. Então, quem tiver um selo, isso precisa certificar. Isto precisa de certificar. Por quê? Quem tem experiência em filatelia vai olhar para essa carta? Não, ela é original. Não tem nenhum elemento aqui que me leve a achar que ela não é original. Essa carta eu certifiquei a semana passada. Ela chegou com uma descrição absolutamente despropositada. Então, a certificação não é só para dizer se ela é boa, ela é também para dizer o que é.
para explicar o que aconteceu. Essa carta chegou com uma descrição de que tinha um porte de 100 réis pagando o porto do Pará até Pernambuco, de onde seguiu por vapor. Nossa descrição não tinha pé nem cabeça. Não fazia nenhum sentido. O que é essa carta? Essa carta sai do Pará para Portugal por um navio mercante. Isso fica evidenciado com um carimbo de entrada na Inglaterra, Liverpool Ship, com outro carimbo, London Ship Letter. Vai da Inglaterra para a França, GB 1 franco 60 é marca de intercâmbio, e vai para Portugal, onde recebe o carimbo Franca. Por que 100 réis? Porque ela vai por um navio mercante, vai fora de convenção postal e, portanto, entra no item 4 do aviso público de 1867, porte de 100 réis. Circunstancialmente, é a mais rara carta desse item que eu já vi, porque normalmente é um selinho Dom Pedro 100 réis que tem algumas dezenas delas. A certificação não é para dizer se ela é original. Se eu fizesse um certificado dizendo a carta é original, não estou dizendo nada sobre ela. A certificação é também explicar cada uma das anotações, dos carimbos, o que é que elas fazem ali, o porquê e tal, e onde é que se enquadra. O enquadramento está aqui. Item 4 do aviso público de 1867. Então, a certificação ela também tem uma importância descritiva em peças que requerem uma descrição mais qualificada. Não são todas, mas algumas requerem isso. Próximo. Esse é um outro exemplo. Quem tem experiência com filateria olha para isso, 100 réis para a Inglaterra, insuficiente. Não, a carta é original. Só que dizer que ela é original não é dizer nada sobre ela. É preciso explicar por que é que essa carta tem um insuficiente e o que é que significa esta anotação aqui. 9/1/. É a Convenção Brasil-Inglaterra de 1875, em que o porte era 370 réis se integralmente pago à saída, ou 500 réis se ela fosse não paga ou insuficientemente paga. E na volta eram 9 pence se paga à saída, ou 12 pence, 1 shilling, se não fosse integralmente paga. O que é que aconteceu aqui? Ela sai com 100 réis, deveria ter saído com 370. Logo, o porte dela passa a ser 500, porque não foi integralmente paga, que corresponde a 12 shillings, que corresponde a 12 pence. Como era 500 e já pagou 100, falta pagar 400. 400 corresponde a 80% de 12 pence. 80% de 12 pence são 9 pence,6, como isso não existia, 9 pence e meio. Então, o certificado, nesse caso aqui, não é para dizer que ela é original, porque isso alguém com o mínimo de traquejo pode dizer. É explicar por que é que ela existe nesta configuração e por que é que tem exatamente aquele lançamento de 9 pence e meio. Então, é importante às vezes a certificação, porque ela cumpre um papel de dar uma descrição completa sobre uma peça que não necessariamente todo mundo saberá fazê-lo, né? Aqui é um outro caso. Essa peça está num conjunto grande de peças e eu olhei para ela e achei várias coisas estranhas. Várias coisas estranhas. A primeira delas é um porte de 80 réis para uma carta que é um impresso, é um jornal. Eu sei que é um jornal porque tem uma taxa holandesa aqui de 1,5 centavo de gulden, que é o porte holandês de recepção de jornais. Portanto, isso aqui é um jornal. O carimbo PP significa porte parcial, portanto, justifica que tenha pago 1,5 centavo de gulden. Mas o que é que eu achei estranho aqui? A carta é de 1862, via Bordeaux, portanto, é da Convenção Brasil-França. A Convenção Brasil-França, o porte de impressos para a Europa era 10 réis. Não era 80. Segundo a carta de 1862, e os selos estão obliterados com carimbo mudo. Haviam carimbos mudos em 1862. Havia o carimbo de Pontos de Pernambuco, havia um carimbo de Barras Estreitas do Rio de Janeiro com uma cercadura ovalada, mas era basicamente isso. Um carimbo mudo em 1862 é uma improbabilidade muito grande. E o que é o porte de 80? Não é nada. Ninguém pagaria 80 réis numa peça que custaria 10 réis. Quem falsificou isso?
Alguém que viu um porte de 80 réis de impresso para a Europa, a partir de julho de 77, Convenção de Berna, 80 réis existe. Pegou uma peça com o selo caído, provavelmente, colocou 80 réis em cima, meteu um carimbo e fez andar. A peça é falsa. Quer dizer, a peça original, tudo isso aqui, mas aqueles selos não pertencem a essa peça, e o selo que originariamente pertenceria não está mais aí. É necessário certificar uma peça dessas. Porque seria uma peça caríssima, não seria peça barata. Então, é o caso onde a certificação é importante para entender por que aquilo é falso, por que aquilo não poderia ocorrer nesses termos. Um falsário pode ter na cabeça um porte de 80 réis para a Europa, porque o falsário, no século XX, o porte surge em 1877. Mas em 1862 ninguém cometeria esse erro, porque 80 réis não tinha nenhum parâmetro, não existia em nenhuma outra convenção, etc. Próximo. Esse é o mesmo exemplo, Convenção Brasil-França. 10 réis para a Alemanha, tem um porte alemão lançado aqui, e isto é o correto. Eu pus essa aqui para comparar com a outra. A outra deveria ser assim. Essa daqui está correta. 1870, de Santos para Bremen, Alemanha, vapor Findo da Messagerie Marítima Imperial, porteado em 10 réis, de acordo com o porte de impresso para a Europa previsto na Convenção Brasil-França. Essa daqui está correta. Isto merece um certificado. Por quê? Porque é preciso explicar o que é. Há no catálogo RHE, numa reimpressão, se a memória não me falha, é RE53, e RE54 é reimpressão de não emitidos. Se há uma reimpressão de não emitidos, cadê os não emitidos? Aqui está um deles. O outro eu nunca vi, mas o 100 réis está aqui. Alguém põe em dúvida isso aqui? Não. Sim, não é falso. Tendo a reimpressão do lado, se percebe que esse é o selo que iria sair e não saiu. Provavelmente ele sairia entre a emissão cabeça grande, que os selos de 100 réis são em verde, e a emissão fundo unido, fundo linhado, que os selos são brancos. Essa emissão deveria ter sido programada para sair ali, não saiu, mas o não emitido está aqui. O certificado se justifica, porque é uma peça muito rara, e é algo que nem todo mundo conhece, não está catalogado ainda e, portanto, nem todo mundo conhece. É um caso onde não precisa certificar por suspeita de falsificação, mas a certificação se justifica pela importância da peça e pelo fato de que pouca gente conhece esse fato. Né? Acabou? Bom. Algumas coisas peculiares acontecem quando me pedem certificados, né? E às vezes a pessoa, semana passada o sujeito me manda um WhatsApp, você faz certificação de selos? Faço, eu tenho uns selos aqui que eu queria saber, quanto é que você cobra? Eu falei, me manda a imagem. Ele me mandou a imagem, um daqueles álbuns caçuga, cheio de selo usado do mundo inteiro, que valem centavos o cento. Eu falei, cara, esses selos têm muito pouco valor, não justifica certificar, você não vai sequer conseguir ter uma oferta minimamente razoável por isso e tal. Olha, agradeceu e pronto. Quando alguém me pede um certificado, eu invariavelmente peço que me mande a imagem. Porque em metade dos casos, na imagem eu descarto. Ou, olha, você vai gastar 150 reais para fazer isso, o selo vale 300. O selo é original, ninguém tem dúvida, não precisa gastar esse dinheiro, não justifica fazer. Ou então, olha, o selo está em tão mau estado, embora seja um olho de boi e tal, mas em tão mau estado, que não justifica você pagar um certificado para um selo desses. Então, e há situações também o seguinte, né? Que é o cara me manda a imagem de um 180 inclinado sem margens, aquela impressão preta bem intensa, e diz, eu quero saber se é novo ou usado, mas só faz o certificado se for novo. É mais ou menos como alguém chegar para o Dr. Brás, que é um advogado renomado aqui em São Paulo, olha, eu tenho aqui um processo de 40 páginas, eu não quero um parecer seu não, só queria uma opiniãozinha. É mais ou menos isso. Eu sempre, olha, o trabalho é saber se o selo é novo.
não é o papel impresso. Mas eu posso estabelecer o seguinte, uma opinião, R$ 149, o papel impresso mais um. Porque o trabalho é você saber se o selo é novo ou usado. E olha, bota trabalho nisso, né? Os inclinados, Everaldo está aqui, grande prêmio em corte de honra, como a coleção de óleos de boi inclinados, sabe que, principalmente num selo isolado, estabelecer que o selo é novo e não é usado, nem sempre é possível, nem sempre é possível. O selo é preto, os carimbos eram pretos, o selo tem toda a sua área preenchida, diferentemente do olho de boi, que tem os cantos em branco. Então, é muito complicado ver isso. E aí, assim, só faz se for bom. Bom, não dá para... alguém chegar no consultório do doutor Márcio e dizer, ó, só paga a consulta se eu estiver doente, viu? Assim, não pode... É inviável isso. Então, assim, o que eu recomendo a certificação ela é importante. Ela é importante para ver se o selo é autêntico. Ela é importante para ver se o selo tem defeitos, porque às vezes o selo é autêntico, mas tem o restauro, que só com um exame mais aprofundado se consegue ver. E faz diferença no preço, né? Se eu comprar um inclinado de R$600 usado, perfeito, com boa margem, vai ter um valor, se o selo tiver um restauro, tem outro valor. Quer dizer, isso faz diferença, justifica fazer, né? E há coisas que não justifica. Há coisas que é uma lógica. Às vezes, algumas pessoas são acometidas da doença do certificadismo, que é querer ter tudo certificado, que não faz sentido, né? O trabalho que o Peter e eu fazemos é um trabalho. A gente não vive disso, né? Se vivêssemos disso, teríamos dificuldades de sobrevivência. Não... Com exceções pontuais e alguns anos por alguma demanda específica, não representam um valor relevante, né? Eventualmente sim, mas no geral não. E é fundamentalmente um trabalho que a gente faz para preservar o mercado filatélico, para tentar manter o mercado filatélico o mais limpo possível de fraudes, de selos vendidos com uma qualidade que não corresponde à realidade, ou de peças mal descritas, mal classificadas, principalmente na área de história postal, que as peças sejam apresentadas por aquilo que elas efetivamente são e não com descrições literalmente chutadas, né? Assim, o cara olhar para aquela carta que eu tinha apresentado aqui e dizer que aquilo paga o porto para Pernambuco, não há nada, não há carimbo de Pernambuco, não há via Pernambuco, não há nada na carta que induza a isso. Então é isso. A apresentação que eu tinha que fazer é essa. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Que equipamentos você usa para... Eu uso a velha e boa benzina, o velho e bom odontômetro, que hoje tem um espetacular, porque ele dá de 0,10 em 0,10, ele é assim, um nível de precisão grande, microscópio digital, esse equipamento Holmes, que a Lighthouse vende, que tem 2 frequências de onda para ultravermelho e 3 formatos de cor, luz branca, luz amarela, que mais ou menos ajudam a ver muita coisa. Eu certifiquei uma carta no mês passado que eu olhei para ela e eu achei algo de estranho. Ela ia para a Itália, convenção francesa, e tinha um par de 60 reis e um 10 reis. Falei, tem algo errado aqui, o porta é 430 reis, tem 130 reis aqui, tem algo errado. Na ultravioleta aparece o lugar onde tinha um selo caído. Era um selo 300 reis. Sem ver o selo, eu já sei, ali tinha um selo 300 reis. E eu digo onde estava o selo. A olho nu não se vê, na ultravioleta aparece a marquinha do selo. Então, esse equipamento ajuda para isso, porque ajuda inclusive a dizer, olha, tem um selo caído, o selo caído é um selo 300 reis e estava aqui. Então, esse equipamento ajuda muito. E o principal equipamento, né? 50 anos de estrada, né? Isso ajuda muito, porque você passa a ter uma sensibilidade de olhar para alguma coisa, ver aqui tem algo de estranho, vamos tentar descobrir o que é. Né? Evidentemente, isso às vezes é contaminado pela arrogância, né? Mas aí, enfim,
Como o primeiro e o segundo cara do início não certificam, o que vocês têm é isso. Cara, aí eu te mando. Porque aí eu te mando com uma resolução alta. Mano. Um infarto pelo WhatsApp. Oi? Infarto pelo WhatsApp. Gostei muito. Eu tinha aquela ignorância, achava que, né, era verdadeiro ou falso, era só para isso, minha ignorância. Quando você descreveu as cartas, né, o que você fez para comprovar se é verdadeiro ou se é falso, o conhecimento que vocês têm que ter, né, para chegar nisso, né, quanto de conhecimento, esses 50 anos, é lógico que você utiliza os equipamentos, mas o equipamento é o seu conhecimento. Então, eu fiquei assim, maravilhado com tudo isso que você explicou. Né? Era muito além do que eu imaginava, que era um certificado. Né? Valeu muito a explicação. E quero parabenizar pela abertura da sua exposição também, que foi maravilhosa aquele início. Parabéns, muito obrigado por nos permitir esse. Por isso, eu também quero dizer, eu com muita frequência, em situações de dúvida, recorri ao Everaldo, que tem uma larga experiência nisso e a gente eventualmente se consulta. Ultimamente nem tanto, mas a gente com frequência se consultava. Ó, tem isso aqui, o que é que você acha e tal? Porque é isso, a gente tem... Eu vi o envelope, que, né, tem um selo falso, no envelope, tem um selo falso, você imprime um selo falso, mas circulado, né? E aí eu achava engraçado, eu falei, ele tem que ter um certificado comprovando que ele é um selo falso. E que o Correio aceitou. E o Correio aceitou. Eu falei, nossa, ele sempre parece estranho, mas é isso. Ele tem que ser um certificado provando que ele é falso e que foi aceito. Mais do que isso, os falsos para fraudar o Correio são mais raros por ser os originais e têm que ser certificados como falsos. O que é bom, no caso é bom. Parabéns. É uma pergunta que vocês têm um conhecimento, faz certificação. Já pensar em passar essa experiência para uma outra pessoa que possa continuar o trabalho de vocês? Deixa eu aproveitar esse gancho para responder a isso e uma outra coisa. Não, é isso assim. Quem me conhece sabe que as pessoas, eu todo dia recebo alguma consulta de alguém, eu sempre respondo. Eu sempre oriento, eu sempre digo, olha, eu acho que é isso, acho que é aquilo, eu sempre faço isso. Agora, não tem muito jeito, isso se aprende fazendo. Isso se aprende fazendo. Se você não lida todos os dias com isso, você não aprende porque leu um livro, não aprende porque ouviu falar. É a constância. E aí me leva a uma outra situação que você me lembrou agora de falar, na Brasiliana de Brasília, um filatelista de Santa Catarina tinha um envelope com um selo de 100 Reis Dom Pedro, com um carimbo formato de flor de cerro. A gente sabe, por experiência, que o agente postal em cerro carimbava no centro do selo. Carimbo pequenininho, mudo, no centro do selo. Alguém, o jurado, mandou tirar porque tinha que certificar. Tinha um certificado meu. Não tinha um certificado meu. Ele veio falar comigo, você certifica? Certifico. Eu conheço, eu tenho um igual, eu sei que no cerro isso era assim. Passada meia hora ele volta, o seu certificado não serve. Por quê? Porque você é comerciante. Bom, eu posso pedir para minha mãe, que não é comerciante, fazer o certificado. Ela não é comerciante, então é aceita, só que ela não entende de filatelia. Né? Quem é que entende de filatelia para fazer certificado no amplo espectro? É quem é comerciante. Curiosamente, e aí entra o complexo de vira-lata, os certificados do Brian Moorhouse não eram questionados. Ele é tão comerciante como eu, mas ele é inglês. Então, esses ninguém falava nada. Mas se fosse meu do Peter, não serve. Certificado comerciante não serve. Infelizmente, nunca mais ouvi essa história, mas eu ouvi isso aí em Brasília. E é o despropósito, né? Eu não presenciei. Normalmente, o que existem certificadores que são já previamente classificados e aceitos. Então, às vezes, se algum certificador não está nesse rol,
Se alguma federação não aceita. Tá bom, ok. Mas assim, concretamente, assim... Não estou dizendo... Não, eu sei. Mas o argumento foi esse. Não. O argumento usado foi esse. Não serve porque não serve porque o certificado de comerciante não serve. Porque eu trabalho com isso, de segunda a domingo. A minha vida é em torno disso. Pela minha mão passou muita coisa. E eu aprendi com aquilo que me passou pela mão. Então, é evidente que eu estou num lugar privilegiado para poder emitir uma opinião, e é sempre uma opinião, não é decreto divino, é uma opinião, que tem um peso. Em algumas áreas, particularmente, na história postal, com certeza. Né? Então, não há ninguém, né? Uma vez aconteceu o seguinte, um cidadão postou Não, vou contar uma outra história aqui. Um cidadão aqui de São Paulo vendeu para um cliente meu uma cinta com uma tira de 5 selos jornais, carimbada com carimbo de chegada na Inglaterra, Liverpool Ship Letter. Eu vi aquilo e eu falei, cara, essa peça daí está esquisita. Ela estava esquisita por quê? Às vezes por coisas bizarras, né? Mas o cara botou o selo de 50 Reis Jornal da segunda emissão, o Palha, que saiu em maio de 89 e carimbou em março de 1889. E isso aqui está estranho. Fui examinar, olha, a conclusão é que isso aqui é falso. A peça foi devolvida. O cara sabe que foi devolvida porque eu disse que a peça era falsa. Eu me encontro com o cidadão um tempo depois e ele me pergunta o seguinte, você conhece alguém na Europa que certifica? História postal brasileira? Conheço, mas a gente faz isso aqui. Não, mas eu quero um certificado europeu. Na verdade, ele queria fugir da área onde as pessoas iriam identificar a falsificação dele. Né? Então, é um cara conhecido em São Paulo, morreu já, mas que se dedicava a fazer isso. E ele, claro, queria um certificado de alguém que conhecesse menos. Portanto, tinha que ser algum certificado buscado longe daqui. E conseguiu, porque eu vi peças falsas dele com o certificado do Sérgio Sismundo. E eu avisei o Sérgio. Mostrei porque é que era falso. E o Sérgio, amigo meu, agradeceu. Mas assim, expliquei. Era o mesmo carimbo Ship Letter com a data quebrada. Que ele usava em variados anos, porque a data estava quebrada, então o mesmo Ship Letter entrava em 84, 87, 91. Então era o mesmo Ship Letter sempre que ele usava. Então, assim, essas coisas aí fazem parte do folclore que a gente vai acumulando nesses anos todos, né?